bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim apresentar para vocês a minha lista de melhores livros lidos no ano de 2024. Então, sem mais delongas e bora lá! Nesse vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os melhores romances, novelas e contos que eu li no decorrer desse ano e em breve gravarei um dedicado aos quadrinhos e mangás. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira eu vou mostrar para vocês os melhores romances e novelas que eu li no decorrer do ano, que ao todo serão 5, iniciando com o quinto colocado, e depois eu vou mostrar para vocês os 3 melhores contos que eu li no decorrer do ano. Iniciando com um livro nacional contemporâneo escrito por Jari de Arraes, estou me referindo a Corpo Desfeito. Foi um livro que me surpreendeu de forma bem positiva, apesar de sim ter seus pontos negativos, mas acredito que isso não tenha afetado a minha experiência de leitura com a história. Então aqui teremos um romance narrado em primeira pessoa por uma criança chamada Amanda, que após um incidente bem trágico envolvendo a sua mãe, passará a ter uma relação muito conturbada e abusiva com a sua avó. É um livro bem trágico, pesado, por conta das descrições dos abusos que ela sofre na mão desta mulher. É interessante observar que no início dessa história, a Amanda ela tem uma visão tanto inocente das coisas. E por esse motivo, os personagens acabam se tornando um tanto unidimensionais. Ou seja, ou as pessoas são muito maldosas, ou as pessoas são muito bondosas com ela. E à medida em que ela vai se desenvolvendo e vai passando por esses abusos na mão da avó, ela vai também amadurecendo um pouco a sua percepção sobre as pessoas e as coisas que acontecem ao seu redor. É um livro bem interessante que levanta assuntos muito pertinentes e por conta disso recomendo que vocês também deem uma chance para ele. Dando prosseguimento, em quarto lugar, temos Declínio de um Homem de Osamu Dazai. Trata-se de um livro oriental dividido em 3 partes em que vamos acompanhar um homem desde a sua infância até a sua vida adulta. Esse é mais um daqueles livros em que o personagem principal acaba sendo uma espécie de extensão ou representação do próprio autor. Um livro que se assemelha muito a esse é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que também tem uma personagem muito inspirada pela autora. E Ozu, o protagonista da obra, é uma pessoa que desde a infância sempre teve uma certa dificuldade de se socializar. E para de algum modo conseguir ter uma certa aprovação das pessoas ao seu redor, ele começa a agir de uma forma inautêntica, fugindo da sua essência. E claro que esse tipo de comportamento vai trazer muitas consequências na sua vida adulta. Se trata de um personagem extremamente complexo, que tem relações muito conturbadas com as pessoas ao seu redor. Em vários momentos o leitor acaba sentindo até uma certa raiva desse personagem que vive se lamentando. Por esses motivos acaba se tornando um livro um tanto difícil de digerir. Não por conta da sua escrita, que é bem simples e direto ao ponto, mas sim por conta desse personagem e as atitudes que ele acaba tomando durante a história. Reconheço que não é um livro para todos, ele tem um tom bem pesado, bem melancólico, então leia quando você se sentir pronto. Enfim, é um livro que mexeu muito comigo nesse ano e não podia ficar de fora dessa lista. Em 2024, finalmente li uma obra do Graciliano Ramos e iniciei pela sua mais conhecida, acredito eu, Vidas Secas. Aqui teremos uma história narrada em terceira pessoa e se trata de um romance desmontável. Ou seja, em cada capítulo a gente vai ter uma espécie de episódio relacionado a essa família que a gente vai acompanhar durante toda a história. Funciona como uma espécie de coletânea de contos, mas eu particularmente recomendo que você leia esse livro na ordem que ele está organizado, porque sim, existem certos capítulos que possuem uma pequena conexão com o outro. Gosto muito do desenvolvimento que ele dá para os personagens dessa história, a gente consegue conhecer por meio desses capítulos cada membro dessa família e o como eles lidam com essa realidade tão miserável que eles se encontram. Um dos capítulos mais conhecidos dessa obra é o intitulado de Baleia, que é um dos mais tocantes também, em que narra a despedida dessa personagem. Enfim, sem dúvidas, é um livro que eu recomendo demais para todos. Em segundo lugar, temos uma novela russa escrita por Tolstói, estou me referindo a Morte de Ivan Ilitch.
Aqui a gente vai acompanhar a história de um homem que construiu uma vida perfeita aos olhos da sociedade. Então ele construiu uma família, teve um emprego estável. No entanto, no momento em que ele fica doente, ele começa a refletir um pouco as escolhas que ele tomou no decorrer da sua vida e acaba percebendo que agiu de maneira inautêntica, o levando a se arrepender de praticamente todas as escolhas que tomou. É uma história que, apesar de muito curta, levanta muitas reflexões, principalmente para o leitor. A gente acaba se reconhecendo nesse personagem em certos momentos. É um livro que eu acredito que seja muito difícil de você sair indiferente da leitura dele. E, em primeiro lugar, temos o último livro que eu li no ano de 2024, que me surpreendeu de forma muito positiva. Eu já estava com altas expectativas para esse romance, mas ao finalizar a leitura, ele acabou a superando. Estou me referindo ao Estrangeiro, do Albert Camus. Um filósofo existencialista que vai tratar muito da questão do absurdo, de que a vida é um grande absurdo. Inclusive ele tem um livro de ensaios chamado O Mito de Sísifo, em que ele vai tratar um pouquinho mais essa parte da sua filosofia. Ele também levanta muita discussão em torno do suicídio. E é possível encontrar um pouco desses seus pensamentos, reflexões dentro desse romance. Aqui teremos uma história dividida em duas partes, em que na primeira parte a gente acompanha um pouco do cotidiano e também um certo acontecimento envolvendo a morte da mãe do protagonista e o como ele vai reagir a essa morte de uma forma muito indiferente e alheia. É uma pessoa que chama muito a atenção por conta da forma em que ele reage a certas situações absurdas da sua vida. E no capítulo 2 a gente vai ter a consequência de certas escolhas que ele acabou fazendo nesses capítulos iniciais. Os dois últimos capítulos dessa obra aqui são extremamente interessantes, em especial um diálogo que ele tem com um certo personagem, já quando ele está numa situação delicada da sua vida. Não posso detalhar muito para vocês os detalhes em torno dessa conversa, porque seria um grande spoiler. Mas são trechos muito interessantes que levantam reflexões acerca da morte. Enfim, é uma leitura que eu ainda estou digerindo. Com certeza no ano que vem, já no mês de janeiro, eu farei um vídeo detalhado para essa obra porque merece. E após essa leitura, com certeza vou correr atrás de outras obras desse escritor que já considero fenomenal. Bom, finalizamos então a parte de romances e novelas. Agora vou mostrar para vocês os 3 melhores contos que li nesse ano. Em terceiro lugar, temos um conto da escritora Lígia Fagundes Telles, que está presente na coletânea Antes do Baile Verde. Estou me referindo aos Objetos. É um conto bem curto, vamos acompanhar um diálogo entre um casal que parece já não se gostar tanto. É um conto que levanta muitas reflexões relacionadas às lembranças, ao esquecimento, ao abandono, e que tem um final um tanto em aberto e que levanta várias interpretações diferentes. Enfim, só a Lígia Fagundes Telles para conseguir fazer um diálogo do cotidiano se tornar uma história extremamente instigante. Em segundo lugar, temos um conto um pouquinho mais extenso da Sylvia Plath chamado Mary Ventura e o Nono Reino. É uma história que, na sua camada mais superficial, parece ser simples, mas após uma leitura mais atenta, o leitor consegue perceber a grandiosidade da mensagem que a autora parece querer transmitir a partir dessa história. Então, logo no início desse conto, a gente vai ter uma espécie de despedida da filha com seus pais. Ela está prestes a pegar um trem rumo a uma outra cidade. E a partir disso, toda a história vai se passar dentro daquele trem que não parece ser muito comum. Conta com passageiros bem estranhos, para dizer o mínimo, e que parece estar a levando para um destino que ela não esperava. Acaba sendo uma história que levanta reflexões sobre amadurecimento, desenvolvimento e morte. Enfim, recomendo demais a leitura dessa história aqui para vocês. Mas, sem dúvidas, o conto que mais me chamou a atenção nesse ano e que se tornou o meu conto favorito do Machado de Assis, estou me referindo à Teoria do Medalhão. Aqui vamos acompanhar um diálogo entre o pai e o filho que está completando a sua maioridade, e o pai basicamente vai ensinar o seu filho, dar alguns conselhos para ele se tornar um pseudo-intelectual, provando para o filho que o mais importante não é ser, e sim parecer. A partir dessa leitura é possível fazer vários paralelos com a nossa realidade. Enfim, até hoje eu me pego pensando sobre essa história aqui e as reflexões que ela levanta.
Bem pessoal, então é isso, essas foram as minhas melhores leituras do ano de 2024, foi um ano que eu li muita coisa boa, conheci vários escritores incríveis. Caso você queira ver a minha opinião mais detalhada sobre essas obras, recomendo que vocês assistam as minhas resenhas de cada uma delas. Deixarei o link de cada uma nos cards desse vídeo. Comentem aqui embaixo também qual foi a lista de melhores leituras que você realizou no decorrer desse ano. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!